Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao mini curso de MS Project. Meu nome é Fernando Rocha, sou engenheiro civil e estarei aqui ministrando esse mini curso de MS Project de uma forma que você nunca viu. Aqui você vai aprender a gerenciar obras de verdade utilizando o MS Project. Vou te ensinar que gestão de obras e MS Project não é ficar desenhando barrinhas e setinhas, não. Gestão de obras, gestão de cronogramas é muito mais do que isso. O MS Project é um software de gestão de projetos mais utilizado no mundo e ele tem um potencial muito maior do que essas barrinhas e setinhas que muitos profissionais insistem em achar que o MS Project é só isso. Mas para extrairmos o melhor do MS Project, precisamos olhar ele não como uma ferramenta milagrosa que fará tudo para você, e sim como mais uma ferramenta de gestão que tem seus limites técnicos, claro, assim como todos os outros. Entretanto, ele tem muito mais recurso que você não conhece e que te ajudarão no gerenciamento do projeto. Tenha sempre em mente que nenhum software fará tudo para você, se você não aprender a teoria por trás do software para entender como ele trabalha como um todo. Nesse mini curso, irei te mostrar de uma maneira simples e direta, em apenas 5 aulas, alguns pontos importantes que muitos profissionais ignoram no gerenciamento do projeto e principalmente no gerenciamento do cronograma, utilizando o Project. Toda aula terá uma sacada matadora, começando por hoje. Esse minicurso ficou estruturado da seguinte forma. Hoje, na aula 1, vou falar sobre tarefas e estrutura analítica do projeto AEAP. Eu vou mostrar algumas configurações iniciais, tipos de tarefas e vamos construir a nossa AEAP e incluir algumas tarefas. Na aula 2, que será amanhã, quinta-feira, eu vou falar sobre sequenciamento e duração. Será mostrado os tipos de sequenciamento, duração, fórmulas e vamos criar uma planilha dentro do MS Project para você calcular a duração de um serviço através da produtividade da sua equipe. Na aula 3, que será na sexta-feira, mostrarei recursos e custos. Essa será uma aula que irei bater muito na tecla sobre alocação de recursos, pois esse ponto está sendo ignorado por muitos profissionais. E o impacto disso é que você deixa de ter a gestão do cronograma, gestão de custos, gestão dos recursos e passa a ter apenas desenhos de várias barrinhas e setinhas sem utilidade nenhuma. Se você quer se destacar no mercado de trabalho utilizando o MS Project, você terá que dominar essa aula sobre recursos, pois uma verdadeira gestão de cronogramas tem como produto final os histogramas, cronograma físico e financeiro, relatórios, dentre outros. E se você não alocar os recursos, você não tem gestão. E se não tem gestão, você está perdendo tempo em desenhar as barrinhas e setinhas. Faz sentido para você? Na aula 4, que será no sábado, irei falar sobre replanejamento. Essa é uma aula muito importante. Nenhum outro curso de MS Project aborda o replanejamento, então aproveite ao máximo essa aula. Esse é um ponto que implantei nos meus treinamentos, pois todo projeto possui restrições, como por exemplo restrições de prazo, de custos e outros. Esse é sempre um ponto de dificuldade do profissional, pois não basta só fazer o gráfico gigante se você não desenvolver o seu cronograma para atender às necessidades do cliente, para atender às suas restrições. Para atender tudo isso, irei impor uma restrição de prazo que com certeza será menor do que o calculado. E vou ensinar algumas técnicas de compressão de cronograma. Vou mostrar também como trabalhar com hora extra, 3 maneiras de resolver problemas de superalocação. Tudo isso para atender às restrições do projeto. E por fim, na aula 5, que será liberada no domingo, irei falar sobre acompanhamento do projeto. Nessa aula, irei mostrar como fazer um controle de verdade,
mostrar os erros que o pessoal comete nessa fase e faremos uma simulação de avanço da nossa obra, para você entender todo esse funcionamento, essa lógica do controle por trás do Project, e faremos a curva S no MS Project. Nós vamos liberar essas 5 aulas aqui no grupo, e justamente por isso o grupo estará fechado para interações até na segunda-feira. Somente na segunda-feira o grupo estará liberado para interações, para que você possa tirar suas dúvidas comigo e a nossa equipe. Aproveitando o momento, me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, e vamos nos conectar por lá. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, MBA em Planejamento e Controle de Obras pelo INBEC e possuo a certificação PMP em Gestão de Projetos pelo PMI. Já trabalhei em projetos de grandes clientes como CEMIG, Aeronáutica, Hospital da Bahia, dentre outros. E há 2 anos venho trabalhando com cursos presenciais aqui em Belo Horizonte e região metropolitana, onde venho capacitando profissionais para gerar mais resultados e terem maior controle e domínio do seu projeto e assim se destacando no mercado de trabalho. Em todas as turmas que eu ministro, procuro sempre expandir a visão dos profissionais sobre a verdadeira gestão de cronograma. Como eu já disse antes, o MS Project é muito mais do que as barrinhas e setinhas do gráfico de Gantt. Nunca se esqueça disso, ok? Depois de colher tantos resultados positivos na capacitação desses profissionais que foram meus alunos, inclusive alguns deles já viraram até parceiros, resolvi então montar esse mini curso para entregar um pouco dessa metodologia que desenvolvi e abordo nos meus treinamentos, de forma gratuita e online para você. Então, sem mais delongas, vamos ao mini curso. Quando a gente abre então o Project, aparece essa tela. Vamos vir aqui em Projeto Vazio e aqui está a tela inicial do MS Project. E o que nós temos aqui? Temos a tabela de entrada, uma tabela com essas colunas aqui. Temos a nossa área do gráfico, temos também aqui a linha do tempo e temos as nossas ferramentas, né? As nossas guias de opções. Eu tenho a guia tarefa com ferramentas relacionadas a tarefas, a guia recursos com ferramentas a recursos, relatórios, projetos, exibir e assim sucessivamente. Ok. Então, no MS Project, o que nós precisamos fazer primeiro? Configuração. Existem 3 configurações que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu gosto de abordar, que é, primeiro, a configuração do modo de agendamento, a configuração do calendário e a configuração da data de início e término do projeto. Então vamos para a primeira configuração, modo de agendamento. O que é esse modo de agendamento da tarefa? Representa em relação a essa coluna aqui, e eu posso ter aqui, ó, tarefa, e tá aqui, ó, agendar manualmente, agendado automaticamente. Eu vou colocar aqui tarefas genéricas, tá? Tarefa A, tarefa B, tarefa C. Observe que ao inserir essas 3 tarefas, aparece um símbolo aqui. E quando eu clico na tarefa, aqui, guia tarefa, está aqui, agendar manualmente. O que significa agendar manualmente e agendar automaticamente? Qual a diferença? O agendar manualmente, você está inserindo as informações para o Project de forma manual. E quais informações são essas? São todas. E o Project está meio que em modo stand-by. Ele não está nem aí para as coisas que você está escrevendo. Já o agendar automaticamente, o Project ele vai corrigir algumas coisas. Ele não vai deixar você colocar informações no lugar errado. Por exemplo, tarefa A, ela está como agendado manualmente. Então, eu vou vir aqui e colocar a duração Fernando. Faz sentido isso para você? Nenhum, né? Por quê? Porque o Project ele está no agendamento manual. Aqui eu posso colocar qualquer coisa. Então, eu posso colocar a duração. Eu tenho que informar o início da tarefa. Vou colocar dia 24 hoje.
e duração Fernando. Ainda não faz sentido. Então eu preciso agora colocar uma duração, um término final. Agora sim o Project calcula a duração. Por quê? Porque eu tive que colocar a data de início e a data de término. Não é interessante eu trabalhar com isso. Então eu vou trabalhar com agendamento automático. Observe que ao clicar em agendamento automático, vai aparecer uma duração, uma data de início e uma data de término. Olha só. Apareceu duração de 1 dia, interrogação. Por quê? Porque o Project está perguntando para você qual vai ser a duração. Eu vou colocar que vai ser a duração Fernando. Aparece um aviso falando que não é possível. Por quê? Porque agora o Project está com a forma automática. Ele não vai permitir eu colocar algumas coisas que não faz sentido. Então eu preciso informar aqui, por exemplo, 4 dias. Quando eu informo 4, ele já calcula a data de término. E como que eu faço para sempre inserir tarefas com agendamento automático? Eu tenho sempre que ficar mudando essas coisas aqui ou eu tenho que arrastar tudo? Tem uma forma mais fácil de trabalhar. Para eu configurar o Project inserindo todas as novas tarefas com agendamento automático, eu posso vir aqui na guia Arquivo, eu vou vir aqui em Opções. Em Opções, eu vou vir aqui em Cronograma. Aqui em Cronograma eu tenho, olha só, opções de agendamento deste projeto. Então, qual é esse projeto? É o projeto 1. O projeto 1 é o nome desse arquivo, porque eu acabei de abrir o Project. Então, eu coloco aqui, ó, todos os novos projetos. Beleza. Agora, todos os novos projetos estarão com que forma de agendamento? Então, ó, novas tarefas criadas. Eu vou colocar aqui, ó, agendado automaticamente. Agora sim, todos os novos projetos com agendamento automático. Beleza. Ok. Então, agora eu vou fechar esse arquivo. Não vou salvar. E vou abrir um novo arquivo, um projeto 2. Olha só, agendado automaticamente, apareceu aqui. Agora, quando eu for inserir novas tarefas, ela está com agendamento automático. Beleza? Essa é a primeira configuração muito importante para a gente poder trabalhar no Project. A segunda informação importante para a gente poder trabalhar é em relação aos calendários. E o que são calendários? É o calendário que vai definir o dia que o seu recurso trabalha, o dia que é feriado, a hora de trabalho. Então eu vou colocar aqui novamente as tarefas genéricas. Agendamento automático agora, 6 e 5. Olha só, para eu mexer no calendário, eu vou aqui na guia Projeto e alterar período do trabalho. Esse alterar período do trabalho, o que acontece? Abrir uma janela aqui e eu tenho exceções e semana de trabalho. Então aqui, qual que é a diferença de um para outro? Todo dia é dia de trabalho, exceto, então é nesse exceções que eu vou colocar os meus feriados. Aqui eu posso colocar Natal, Nossa Senhora Aparecida. Eu vou colocar aqui que dia 27 de julho é feriado. Então eu vou colocar aqui, ó, feriado, exemplo. Então eu vou falar que dia 27 de julho de 2020 é feriado. Então quando eu defino início e término do meu feriado, aparece aqui, ó, o nosso feriado aqui nessa visualização. Eu vou dar um OK. Olha só, quando eu dei o OK, a duração, aliás, o término, ela foi agora para o dia 3. Eu vou dar um Ctrl Z. Olha só, ela está aqui na sexta-feira, o término. Eu vou voltar com o feriado e observe que agora ela veio para segunda-feira. Por quê? Porque agora, segunda-feira, é feriado. Tá vendo aqui o fundo meio cinza? Vou dar um Ctrl Z de novo, tirar o feriado. Esse fundo cinza representa as exceções, no caso aqui, os sábados e domingos, final de semana, tá? Cinza. Se eu colocar o feriado de novo, olha lá, segunda-feira está agora como feriado, entendeu? Eu vou alterar período de trabalho de novo e vou colocar os meus feriados aqui. Os feriados, eu tenho um ponto importante. Eu tenho dois tipos de feriados. Eu tenho o feriado fixo e o feriado variável. O que é feriado fixo e feriado variável? Por exemplo,
Natal é um feriado fixo, ocorre todo dia 25. Nossa Senhora Aparecida é um feriado, ocorre todo dia 12 de outubro. Agora, Carnaval, Páscoa, já não é mais feriado fixo. Eles variam de acordo com algumas datas. Então, quando eu for inserir feriados, eu posso colocar aqui o Natal, que é um feriado fixo. Então, eu vou colocar aqui 25/12 de 2020. Coloquei. Só que olha só, início 25/12 de 2020 e término, o concluir, 25/12 de 2020. Se eu for para 2021, não é mais feriado. Então eu venho aqui em detalhes e em detalhes agora eu vou colocar uma ocorrência. Então qual é a ocorrência? Eu vou falar que o padrão de ocorrência, de recorrência dele é de forma anualmente. E ele vai repetir anualmente até quanto tempo? O project ele precisa dessa informação. O project não aceita que ele fica repetindo infinitamente, não. Para eu configurar apenas um único calendário, eu vou falar que ele tem uma ocorrência de 100 anos. É um tempo legal, não é? Você não vai trabalhar até 100 anos, o project também já vai ter outras versões daqui a 100 anos, o seu projeto daqui a 100 anos acabou, os seus futuros projetos também. Então deixa 100 anos aí. Então eu dou um OK. Agora, olha só, o concluir foi para 2119. Então se eu for agora em agosto, olha só, dezembro de 2035. Opa, eu tenho um feriado aqui, ó, do Natal. Entendeu o que é a ocorrência, o padrão de recorrência? Então, vamos agora para o próximo feriado. O carnaval, eu vou colocar carnaval de 2021, carnaval de 2022. Deu um erro, por quê? Porque como eu não defini a data do carnaval de 2021 e o de 2022, eles estão com a mesma data, então está dando conflito. Eu preciso aqui alterar essa data. Então, o carnaval de 2022, ele vai ocorrer quando? O carnaval de 2022 ele vai ocorrer 1º de março, com o término 2 de março, quarta-feira de cinzas. O carnaval de 2021 vai ocorrer quando? Ele vai ocorrer 12 de fevereiro até 16 de fevereiro. Então, ó, tá aqui, ó, 12 de fevereiro a 16 de fevereiro. Esse é o carnaval de 2021. Agora, semanas de trabalho. O que acontece? Em semanas de trabalho, desse calendário aqui, ó, do calendário padrão, eu posso definir. Então, eu clico aqui em padrão, venho em detalhes. Aí eu vou definir aqui, ó, definir dias para trabalho. Então, eu venho aqui, ó, segunda-feira. Que dia que o pessoal trabalha? Trabalha, por exemplo, das 8 às 17, por exemplo. Então, eu defini isso para segunda-feira. Para terça-feira, quarta, quinta, eu vou selecionar aqui com Shift, vou definir e vou colocar tudo igual. 08 e aqui 17. E de meio-dia a 1h é horário de almoço. Então, está definido aí a minha carga horária agora também. Do período das 8 às 17. Beleza? Então, eu vou dar um OK. Está ajustado. O calendário foi a nossa segunda configuração. A nossa terceira e última configuração, antes da gente começar a mexer com o cronograma, é definir a data de início ou término do projeto. Isso é uma informação importante a ser definida. Então eu já defino isso de início. Agora, eu uso data de início ou término do projeto? Vai depender da minha situação. Se eu tiver uma obra que eu tenho uma restrição para começar no dia tal, igual, eu vou falar que a minha obra, eu fui contratado e a minha obra tem que começar dia 17 de setembro. Então ela tem que começar dia 17. Então eu vou colocar a data de início, dia 17 de setembro. Por outro lado, eu tenho que eu fui contratado e a obra ela vai terminar dia 4 de julho de 2021. Então eu vou fazer um cronograma com a data de término 4 de julho de 2021. E como que eu faço para informar isso? Eu venho aqui, ó, informações do projeto, na guia projeto, data de início e data de término. A data de início está selecionada com a data de hoje.
A data de término não é possível. Por quê? Porque ele está aqui, ó, agendar a partir de. Então, se eu falar aqui, ó, eu vou agendar a partir do dia 27 de julho. Vou dar um OK. Observe que agora todo o meu projeto está começando no dia 27. E eu tenho uma data calculada aqui de acordo com a minha duração. E se eu informar que o projeto ele vai terminar em outro dia? Eu vou colocar aqui, agendar a partir de data de término do projeto. Agora eu vou definir a data de término. Eu vou informar que vai ser agosto, dia 19 de agosto, que ele tem que terminar. Então, ó, quando eu der OK, isso aqui, a data de término do projeto, que nesse exemplo aqui é essa última data, vai para o dia 19 de agosto. Vamos lá? OK? Mudou. 19 de agosto. Ó. E que dia que o meu projeto tem que começar agora? Dia 12. Entendeu o que é a data de início e término? Então, eu vou falar que o meu projeto ele tem, por exemplo, uma data de início para 5 de outubro. Beleza. Vou dar um OK. Então, configuramos o modo de agendamento da tarefa, configuramos o calendário do projeto e configuramos agora a data de início e término do projeto. Agora, a gente começa a dar início ao nosso cronograma. Antes de dar início ao nosso cronograma, eu quero explicar um pouquinho sobre o Project e essas tarefas que eu coloquei aqui. Isso aqui são tarefas que eu tenho duração, data de início, data de término. Eu tenho mais coisa aqui, ó. Eu tenho predecessoras. Vai ter uma aula só sobre isso. Predecessoras é o sequenciamento. E o nome do recurso, que vai estar alocado aqui, que também terá uma aula para isso. Quando eu dou 2 cliques na tarefa, abre uma caixa de informações da tarefa. No Project, quando eu dou 2 cliques em algum lugar, geralmente vai abrir alguma coisa. Ó. Vou dar 2 cliques na área do gráfico, apareceu alguma coisa, estilos de barra. Eu vou dar 2 cliques aqui nessa barra, apareceu o formato da barra. Se eu tiver aqui a predecessora e der 2 cliques na setinha, apareceu informações aqui da dependência. Enfim, então eu vou dar 2 cliques aqui na tarefa, aparecem informações da tarefa. Eu posso ir na guia tarefa e informações, aparece também a mesma coisa. Aqui eu tenho informações da tarefa, eu tenho uma guia geral com nome da tarefa, duração, porcentagem concluída, o modo de agendamento automático, data de início e término, as predecessoras que eu for colocar, os recursos com as unidades, os custos dos recursos, a guia avançado, muito importante. Eu posso colocar aqui, ó, tipo de restrição, tipo da tarefa, o calendário, eu posso definir o calendário. Anotações, eu posso colocar aqui anotações qualquer e campos personalizados quando eu trabalho com fórmulas. Se eu coloco essa informação aqui do OK, aparece aqui no canto um ícone. Se eu coloco o mouse em cima, aparece aqui anotações e blá 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 blá. Agora, quais são os tipos de tarefa que eu tenho? Existem alguns tipos diferentes. Observe que eu tenho aqui, ainda na guia tarefa, eu tenho um comando tarefa. Se eu clico nele, inseriu uma nova tarefa. Então, dando os cliques aqui, eu posso inserir tarefas comuns, né? Se eu clico aqui embaixo, então eu tenho a tarefa normal também. Agora, eu tenho, além da tarefa normal, eu tenho uma tarefa periódica. Eu vou apagar isso tudo aqui, ó. Tarefa periódica. O que é uma tarefa periódica? É uma tarefa que ela ocorre com uma repetição ao longo do tempo que você definiu. Eu vou agora inserir uma tarefa periódica. Então, eu vou vir aqui em tarefa e tarefa periódica. Aqui em tarefa periódica, eu vou colocar o nome da tarefa. Medição de obra. Ela vai ocorrer com a duração de um dia. Ela vai ocorrer de forma mensal, dia. Que dia que ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer dia 25, a cada um mês. Beleza. E início da ocorrência? Ela começa a ocorrer quando? No mês de outubro, 5 de outubro. Quando que ela vai começar? Deixa 5 de outubro. Eu posso colocar aqui uma data de término, de quando que ela vai terminar. Ou
eu posso colocar aqui um período de ocorrência. Eu vou colocar aqui 3 meses. Vou dar um OK. Sim. Olha só, é 25 de outubro, só que no nosso caso aqui foi dia 26. Por quê? Porque dia 25 é domingo. E eu tenho aqui agora a primeira tarefa, que é a medição de obra 1. Eu tenho aqui a segunda tarefa e eu tenho aqui a terceira tarefa. Ah, Fernando, eu não queria 3 não, eu queria 5. Dou 2 cliques na medição de obra. Agora eu coloco aqui, repetição 5 vezes. Dou OK. Confirmo. Agora apareceu 5. Entendeu? Isso aqui também é algo muito útil. Além da tarefa periódica, eu tenho a tarefa resumo. O que é a tarefa resumo? A tarefa medição de obras, repare que eu tenho a tarefa medição e eu tenho subtarefas abaixo dela. Ela é um pacote de tarefas. Então, a medição de obra é uma tarefa resumo, que eu tenho subtarefas. Para eu inserir uma tarefa resumo, eu posso vir aqui, resumo. Inserir, então, uma tarefa com a sua tarefa resumo. Eu posso colocar aqui, então, a tarefa A e a tarefa B. Não é muito usual fazer assim, não. A melhor forma de utilizar é assim, Eu vou inserindo as tarefas. Então, eu clico nas tarefas que eu quero que sejam subtarefas. Aqui na guia tarefa ainda, eu tenho aqui, recuar à direita. Então, eu vou recuar à direita. Pronto. Agora, ficou dentro da tarefa A essas tarefas aqui, Uma forma mais rápida de fazer. E, por fim, eu tenho a tarefa marco. O que é a tarefa marco? Marco, de início de conversa, ele é um ponto no seu cronograma. Ele é um marco, né? Uma data importante. Então, se ele é uma data, ele não tem duração. Ele só tem data de início e término. Então, a duração dele é 0. Então, eu vou inserir um marco aqui, ainda na guia tarefa. E eu tenho aqui, marco. Inserir um marco. Apareceu o marco do meu projeto. Aonde? Rolar até a tarefa. Rolou. Então, eu tenho um ponto aqui no dia 5/10, porque a gente está ainda dentro de medição. Observe que a tarefa aqui está dentro de medição, essa está dentro de tarefa. Então, eu tenho aqui duração 0, com data de início e término no dia 5. Eu posso colocar também uma tarefa qualquer. Eu tenho aqui a tarefa qualquer e vou definir a duração como 0. Virou um marco. Então, isso é um marco, representa um ponto importante no seu cronograma. E quais marcos eu poderia ter no meu cronograma? Eu poderia ter, por exemplo, a data de início da infraestrutura, a data de início da superestrutura, término da infraestrutura, término da superestrutura, início das instalações, término das instalações, enfim. Eu posso ter diversos marcos no meu projeto. Um macetinho que eu mostrei aqui, né? Eu posso trabalhar aqui, medição, tarefa, rolar até a tarefa. Então eu clico nela, o Project acha para mim onde que está a tarefa no meu cronograma. Isso aqui é um atalho muito importante, muito útil também para se trabalhar. Para finalizar essa parte inicial aqui, da mesma forma que eu utilizei o recuar à direita, recuei aqui a tarefa à direita, agora ela ficou dentro de medição de obra 5. Só que eu não quero que ela fique dentro, eu quero que ela fique fora até mesmo de medição. Então eu vou recuar à esquerda, recuar à esquerda, recuar à esquerda. Opa, já foi o máximo. Ok. Como eu sei que foi o máximo, eu tenho aqui na guia formato, eu posso colocar aqui número da estrutura de tópicos. Apareceu os números aqui, medição de obra 3. Então eu tenho 3.1, 3.2, 3.3, 4, 3.5. Ok. Tarefa não está dentro, então ela é número 4. A tarefa A, ela está dentro essa tarefa A aqui, né? Ela está dentro dessa tarefa A. Por quê? Porque a tarefa A é 4, então eu tenho 4.1, 4.2. Se eu não quiser, eu vou na guia tarefa e recuar à esquerda. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso tudo. Agora nós podemos começar o nosso cronograma do nosso projeto, porque já definimos as três configurações, né?
e já mostrei para você o que são as tarefas e alguns tipos de tarefas. Porém, antes de começar o nosso cronograma, qual é o nosso cronograma que nós vamos fazer, né? Qual é o nosso projeto? Então eu vou mostrar o projeto aqui, ó. Esse é o nosso projeto que nós faremos nesse mini curso. Será o exemplo de uma casa, é um caso real, a casinha lá no sul de Minas. Eu tenho aqui uma casinha simples de 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha. Beleza, tá aqui a foto da obra. Então é isso que nós vamos fazer. Eu dei umas pequenas modificadas, mas a grosso modo é isso. Para esse projeto, eu tenho algumas restrições. Eu tenho uma restrição de data, de início para começar. Eu tenho uma restrição de mão de obra. Eu não tenho mão de obras à vontade. Eu tenho uma quantidade limitada de mão de obras. Isso aí eu falo na aula de recurso. E nós vamos trabalhar então com essas situações ao longo do mini curso. Então vamos começar. Ok, essa aqui é a nossa obra, o nosso exemplo. Mas como eu começo um cronograma? Para eu começar o cronograma, a primeira coisa que eu faço é montar a minha estrutura analítica do projeto. O que é essa estrutura analítica do projeto? Essa estrutura analítica do projeto, ou a EAP, ela é vamos dizer, um mapa, né, um fluxograma das coisas que eu vou fazer. Como eu vou fazer a obra inteira, então eu vou fazer a EAP da obra inteira. Caso eu fosse contratado para fazer, por exemplo, só a superestrutura, eu faria a EAP só da superestrutura, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Como é a obra inteira, eu vou fazer a EAP da obra inteira. A EAP, eu coloquei aqui um exemplo genérico, resumido, de uma casa. O que é então a nossa EAP? Eu tenho aqui, ó, a nossa casa, que é o nosso projeto. Para eu fazer a nossa casa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer então a infraestrutura, superestrutura, paredes e painéis, instalações, preciso fazer o telhado e preciso fazer os acabamentos. Então, tá aqui. O que são isso aqui? Isso aqui são entregas. Então, para eu fazer a casa, eu preciso fazer algumas entregas. Agora, para eu fazer a infraestrutura, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer escavação, preciso fazer sapatas. Para eu fazer superestrutura, eu preciso fazer pilar, viga, laje, enfim. Então, a EAP é isso. Eu vou quebrando, né? Eu vou decompondo a minha casa em pedaços pequenos. Esses pedaços pequenos aqui. Com esses pedaços, eu consigo saber, então, quais serão os meus recursos, duração, as atividades, enfim. É fácil de trabalhar. Essa EAP, eu posso fazer ela em forma de fluxograma ou eu posso fazer ela em forma de lista, diretamente dentro do Project. Vou voltar no Project e criar uma EAP em forma de lista. Vamos lá. Então eu tenho aqui o Project. Em forma de lista, eu coloco aqui casa, infra, superestrutura, paredes, etc. Dentro de infra, eu tenho o quê? Eu vou selecionar 3 linhas abaixo, inserir tarefa. Então, dentro de infra, eu tenho escavação e sapatas. Escavação e sapatas está dentro de infra. Então, eu seleciono elas e recuo à direita. Pronto. Montei aqui a minha tarefa resumo de infra e eu posso ir fazendo assim. Tudo isso aqui está dentro do meu projeto casa. Então, eu seleciono isso tudo, recuar à direita. Pronto. Agora eu tenho a minha casa. Dentro eu tenho infraestrutura, superestrutura. Eu vou colocar aqui também pilares, vigas e laje. Pilar, viga e laje está dentro de superestrutura. Entendeu? Essa é uma forma de criar a EAP dentro do Project através de lista. Mas eu também posso ir criando ela usando aquele fluxograma que eu mostrei e depois exportar ela para o Project. Tem um software que faz isso. Ele é um plugin do MS Project. O software que eu vou utilizar é o Schedule Pro da Critical Tools. Eu não tenho ele. Eu vou baixar ele aqui agora para você ver. Esse aqui é o site dela, ó. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó. Esses plugins, eles são pagos, tá? Aí você pode comprar
Só que a Critical Tools também tem a sua versão demo. Então eu vou vir aqui Critical Tool Pro, vou colocar aqui, ó, WBS, versão WBS. Isso aqui é uma versão demo gratuita do software. Então aqui, ó, eu vou fazendo a minha EAP em fluxograma e depois eu vou para o project. Então eu vou vir aqui, ó, atualizando, quer saber mais? Baixa a versão demo, essa aqui, ó, baixar. WBS Schedule Pro Demo. Ele tem 3 demos aqui, eu quero WBS. Então, WBS, vou colocar aqui meu nome e meu e-mail. Download. Vou executar ele. Next. Aceito. Finish. Não perguntar de novo. Modo demo. Ok. Yes. Configurar o Microsoft Project. Ok. Pronto. Para eu fazer então a EAP, eu vou começar então montando ela. Eu vou usar basicamente essa função aqui, ó. Essa aqui e essa aqui para ir para o project. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui o nosso primeiro. Eu vou colocar nele aqui então, seleciono ele e vou chamar ele de... O que vai ser o nosso? Eu vou colocar aqui, instalação do canteiro. Ok. Eu tenho a instalação do canteiro. Eu tenho o que agora? Clico aqui, eu vou escolher a opção Task After, tarefa depois. Clico aqui, aparece uma tarefa ao lado. Então, posso dar 2 cliques também, né? E vou chamar ela de infraestrutura. Em infraestrutura, eu vou colocar uma subtarefa daqui e para eu fazer infraestrutura, então eu tenho que fazer a movimentação de terra. Clico em infraestrutura de novo, colocar aqui subtarefa. Em subtarefa eu vou chamar de fundações. Para eu não ficar colocando tudo lado a lado e ficar melhor, igual você viu aqui que eu tive que mudar a ordem, o que eu vou fazer? Clico aqui em infraestrutura para selecionar essa caixa. Vou vir aqui em formato e aqui, ó, eu tenho como organizar a minha EAP. Então, como eu cliquei na infraestrutura, eu vou mudar e pronto. Está organizado. Vou voltar lá para Home e vou colocar uma subtarefa. Contrapiso do térreo. Pronto. Está aqui infraestrutura. O próximo vai ser a minha superestrutura. A minha superestrutura, eu vou ter aqui pilares, eu vou ter pilares, vigas e laje. Beleza. Agora, eu vou colocar aqui uma tarefa depois. Finalizamos então a nossa EAP. Então a nossa EAP ficou dividida em infraestrutura do canteiro, aliás, instalações do canteiro, infraestrutura, a infraestrutura eu tenho isso, superestrutura, alvenaria, revestimento, instalações, fazer a cobertura, esquadrias, piso, pintura, louças e metais, o muro de divisa e calçada. Então eu tenho aqui o muro e a calçada. E dentro do muro eu tenho isso aqui. E por fim, limpeza geral. Pronto. Aqui no Project eu clico aqui, ó, Project. Ok. Eu preciso salvar o arquivo. Então eu vou salvar ele aqui no meu Downloads. E vou colocar aqui, ó, aula do mini curso. Tipo 2016 mesmo, salvar. Essa janela aqui, ele vai agora conectar com o seu MS Project, fazer a conexão, e ele vai aparecer também na faixa de opções. Então eu dou OK aqui. E ele já abriu o Project, está aqui agora, olha, a nossa EAP. Ó. Colocada a EAP, o próximo passo agora é definir as atividades. Então eu vou definir as atividades. Para eu fazer a instalação do canteiro, eu tenho 3 atividades fundamentais. As atividades são tapume, abrigo provisório e locação da obra. Eu tenho
a movimentação de terra. Para a movimentação de terra, eu tenho a atividade de escavação. Para eu fazer a fundação, quais são as atividades que eu tenho? As atividades que eu tenho são armadura das fundações, forma das fundações e concretagem das fundações. E o contrapiso? Para eu fazer o contrapiso, o que eu tenho? Impermeabilização, instalações hidrossanitárias e apiloramento e concretagem do contrapiso. Ok. Em superestrutura do pilar, o que eu tenho para fazer aqui no pilar? Eu tenho basicamente armadura dos pilares, forma dos pilares e concretagem dos pilares. Então pego aqui também e jogo para cá. Para eu fazer as vigas, eu tenho forma das vigas e armadura das vigas. Ok. E para eu fazer a laje, eu tenho escoramento, montagem das formas, concretagem da laje e a cura do concreto. É interessante colocar a cura do concreto, tá? Alvenaria. Ok, deixa isso. Revestimento interno. Para eu fazer o revestimento interno, eu tenho o chapisco interno e o reboco. Para eu fazer o revestimento externo, eu também tenho chapisco interno e reboco. E jogo aqui. E para eu fazer o acabamento, eu tenho aqui então o forro de gesso e o assentamento dos azulejos. Instalações. Eu tenho instalações hidráulicas e instalações elétricas. Eu vou dividir aqui colocando as tarefas como sendo eletroduto e cabo, fio, interruptores, tomadas, enfim. Para eu fazer a cobertura, quais são as atividades que eu tenho? Eu tenho aqui estrutura de madeira, telhado e embasamento, cumieira e rufos. A esquadria, atividade, vou colocar aqui só esquadrias de madeira mesmo. O piso, para eu fazer o piso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer aqui regularização do piso, piso cerâmico, a área molhada e execução do piso laminado nas áreas secas. Então, são essas três atividades, está tudo dentro de piso. A pintura. Para a pintura, eu tenho aqui a pintura interna e pintura externa. E a pintura interna é forros e paredes junto. As louças e metais eu vou separar. Eu vou colocar aqui louças e metais dos banheiros e da cozinha. Tudo isso aqui faz parte de louças e metais. Muro. Infraestrutura do muro. Eu tenho para eu fazer a infra do muro. Escavação manual e lastro do muro, armadura, formas e concretagem do muro. Ok. Para eu fazer a superestrutura do muro, que eu preciso? Preciso fazer então armadura do muro, forma e concretagem do muro. Ok. Para eu fazer a alvenaria do muro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer então, quais são as atividades, né? Alvenaria do muro, chapisco do muro, reboco do muro e pintura do muro. E por fim, a calçada. A calçada, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer aqui escavação e apiloamento. E o meio-fio. E por fim, a limpeza. Pronto. Está aqui então o nosso cronograma já estruturado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, para montar isso tudo depois das configurações, a EAP. Eu preciso da EAP para eu começar identificando quais são os serviços, as atividades. Eu coloquei as atividades depois justamente por causa disso. A EAP não entra atividade, a EAP é o pacote que está lá que eu tenho que fazer. Então, dentro desse pacote, eu preciso fazer algumas atividades. Então, as atividades eu venho colocando aqui no Project, porque serão nessas atividades que nós vamos trabalhar duração, recursos, custos, o HH, enfim. Então, está aqui estruturado. Eu vou deixar a tela parada aqui por uns tempos. Então, você pega, dá um pause e vai olhando ponto a ponto.
E então, o que achou dessa aula 1? Teve alguma dúvida? Se tiver, deixa ela anotada aí que na segunda-feira, quando o grupo estiver liberado para interações, você poderá perguntar lá. Amanhã, na aula 2, eu vou falar sobre sequenciamento e duração. Será mostrado os tipos de sequenciamento, duração, fórmulas e vamos criar uma planilha dentro do MS Project para você calcular a duração de um serviço através da produtividade da sua equipe. Será uma aula imperdível. Te espero lá. Até logo!